Oi pessoal, e hoje eu vou contar os 10 erros mais comuns que acontecem para quem está aprendendo a fazer modelagem. O primeiro erro é as pessoas acharem que elas não precisam de uma base para começar a fazer os moldes. Ou seja, elas querem começar a fazer uma blusa do nada, colocando a medida só do comprimento, largura, sem ter uma base que já vai estar específica para aquele tecido que ela vai trabalhar. O segundo erro que é muito comum acontecer é estabelecer alguma base sem definir qual é o tecido. Então eu já falei em um vídeo anterior que é muito importante saber qual o tecido que tu vai trabalhar, se é um tecido plano ou um tecido de malha. Formalha, a gente ainda tem que definir se vai ser com elasticidade ou sem elasticidade. E aí, qual o nível de elasticidade? Então tem várias bases que a gente trabalha normalmente. Então é muito importante, antes de começar a fazer a peça, definir isso ali. Isso ali já é meio caminho andado para a modelagem dar certo. Terceiro erro é que muitas pessoas que têm as bases já deixam na própria base a margem de costura. Quando a gente fala em base, é muito importante que saiba que base é sem margem de costura, porque vai depender muito depois da máquina que tu vai usar para costurar essa peça. Então a base a gente tem que fazer sem margem e depois que tiver tudo pronto, com todos os recortes, todas as modificações feitas, aí sim que a gente vai colocar as margens de costura. O quarto erro, muitas vezes não se torna um erro de não conseguir vestir a peça, mas sim da peça não ficar tão bonita. É a gente não pensar em como realmente é o nosso corpo. Como a gente vai fazer uma camiseta onde a frente e as costas têm a mesma altura, se a gente sabe que as nossas costas são maiores do que a frente? Então são pequenos detalhes que fazem com que a modelagem fique melhor. Se usar, como eu falei, frente e costas no mesmo tamanho, na mesma altura, normalmente essa costura de ombro, que deveria estar em cima do ombro, ela vai estar mais para trás, vai parecer que vai estar sufocando a pessoa aqui. Então é muito importante que a gente pense que a gente é maior nas costas, a gente vai ter que dar esse tecido a mais nas costas do que na frente. Detalhes como esses que vão mostrar a qualidade da modelagem de você. Quinto erro é a gente não fazer as conferências. Essas conferências é que vão fazer com que tu perca menos tempo depois, porque se por acaso alguma coisa está fora do lugar, tem 1 centímetro a mais na lateral, na frente ou nas costas, tudo vai interferir no tempo que tu vai precisar para fazer a pilotagem, depois corrigir, refazer essa pilotagem. Então se a gente faz essa conferência logo que a gente termina o molde, a margem de acerto é muito maior. Sexto erro é não pensar nos acabamentos, ou seja, vai lá, faz toda a modelagem e tal, chega lá no final e vai pensar nos acabamentos. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer lá no início, porque talvez a forma como a gente vai ter que fazer essa modelagem vai ser interferida por causa do acabamento. Então, quando a gente começou já a definir qual é a base de trabalho que a gente vai usar, se é de modelagem plana, se é de modelagem em malha, enfim, a gente já define também quais os acabamentos que a gente vai usar. Porque muitas vezes os acabamentos vão depender do tecido que a gente vai usar. Sétimo erro é a gente não ter muita noção de costura. Ou seja, tu não precisa ser uma ótima costureira para ser uma ótima modelista, mas tu precisa sim saber qual a sequência operacional normalmente daquela peça, porque isso vai interferir na hora da modelagem. Eu vou ser bem sincera, eu adoro costurar. Quem dera eu pudesse chamar de costureira também, mas não sou. Porque eu sei a sequência, eu sei fazer uma piloto e tal, mas eu não me comparo a uma costureira de mão cheia. Mas o fato de eu saber qual é essa sequência operacional que vai ter para fazer essa peça, isso facilita na hora da modelagem. Eu já sei o que eu tenho que mudar, o que eu não tenho que mudar, como vai funcionar, o que vai unir aonde. Tudo isso aí, o que faz com que a modelagem seja muito mais assertiva, sabendo esse passo a passo. Em oitavo lugar, sobre os erros, a gente tem que saber que sim, a gente tem que perguntar, a gente tem que questionar quando vem algum molde, algum modelo que é pra gente fazer, onde no papel tá muito lindo, mas a gente sabe que aquilo não vai funcionar. Então, muitas vezes, como o estilista não tem tanto a preocupação quanto o modelista de saber de costura, e por favor, não tô generalizando, tô falando a maioria deles, porque eu já trabalhei com alguns, eles às vezes não se dão conta de um outro detalhe. Então, quando chega alguma peça para vocês fazerem, questionem. É bem simples, assim, porque às vezes fazer como tá ali no papel não vai funcionar, a produção não vai ser boa, e cabe a nós talvez melhorar esse processo, sabe? A gente tem isso daí de conhecer um pouco mais esse processo produtivo, a gente sabe o que vai funcionar, o que não vai funcionar, a gente sabe o que é mais rápido numa máquina de costura ou não.
Então todo esse processo produtivo, as empresas vão adorar isso. Imagina vocês tirarem uma ou outra etapa que tinha ali que só vai custar mais tempo e mais dinheiro para a empresa e não vai ter um diferencial realmente que pode ser cobrado. Então assim, eu sempre falo que vocês têm que questionar, têm que perguntar. Ah, chegou ali o desenho que tu não viu e quando tu foi fazer mais adiante tu se deu conta que tu devia ter perguntado, vai lá, liga, vai no setor, pergunta, manda o WhatsApp, o que for. Mas não façam a peça com dúvida ou sabendo que aquilo não vai funcionar. Em nono lugar, vocês não definirem a forma que vocês vão trabalhar. Eu já tive algumas clientes que querem começar a ter uma confecção e deles querem fazer querem ser indústria, ou seja, fazer produção e vender, sair vender. Só que daí vem a vizinha, a tia, a amiga e tal, vocês sabem como funciona, né? Quando sabem que a gente trabalha com moda, todo mundo quer uma roupa, só que daí eles querem o sob medida. Só que teu conhecimento não é para o sob medida, e sim para indústria. Tem uma diferença muito grande entre o industrial e o sob medida, então não tentem fazer tudo de uma vez só, definam, não, eu vou fazer só industrial, ok, vou me focar no industrial, vou ver as peças que estão em alta, vou fazer isso aí. Não, eu vou fazer só o sob medida, então daí vocês vão lá, estudem sobre o sob medida mesmo, porque é diferente de fazer uma modelagem sob medida e uma modelagem industrial. Eu, particularmente, sou apaixonada pela industrial. E é isso, porque não é meu foco. Façam isso no dia a dia de vocês vão ver como vai facilitar também o trabalho de vocês focarem, vocês saberem dizer não. Às vezes, né, é difícil dizer não, porque a gente quer ganhar um pouquinho mais, sabe que aquela peça vai te dar um pouquinho mais. E daí tu aceita e daí tu gasta o tempo de que tu faria 5 peças das outras que tu sabe fazer para fazer aquela uma e o retorno não vai ser o mesmo. Então, gente, foquem um pouquinho mais, que vocês vão ver o quanto isso vai ser bom para vocês. E o 10º erro é não anotar. Eu sou uma pessoa que gosta de anotar tudo, então eu tenho anotado os elásticos que eu já usei nas calças, nas blusas, na cintura, do P, do M, do G, eu já deixo tudo anotadinho, porque quando eu vou fazer uma piloto de novo, eu já tenho aquelas medidas. Ah, a camisa, quanto normalmente eu rebaixo uma cava, quanto que eu abro. Eu sei que cada modelo é um modelo, mas se a gente vai trabalhar sempre, eu quero uma camisete, ok. Então todas as camisetes que eu faço normalmente o mesmo rebaixamento de cava e a mesma abertura de folga para essa camisa. Sim, acontece ser modelos diferentes, ser mais largos, eu vou mudar isso daí. Mas a base eu sei o que vai funcionar. A partir dali eu sei que funciona. Então anotar tudo isso, quanto que normalmente eu abro aqui assim, numa regata para não aparecer o sutiã, qual é essa medida aqui para aparecer, para ficar tapando ainda a alcinha do sutiã. Isso tudo são coisas que vocês têm que ter anotadas, porque depois quando vocês forem fazer qualquer modelagem, é muito mais fácil, vocês têm onde se basear. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham se identificado com esses 10 errinhos, né? Ou não, eu muitas vezes ainda cometo um ou outro daqui, apesar de estar 15 anos já no mercado trabalhando com isso. Mas acontece porque a gente acha que às vezes vai ser mais rápido se a gente não fizer e depois, quando passa tudo isso, a gente olha de novo mais uma vez e pensa, eu sabia que ia ser mais difícil se eu fizesse por esse caminho, mas eu fiz. Então assim, são erros que a gente faz conscientemente. Então, se a gente puder eliminar eles do nosso dia a dia, vai facilitar, vai agilizar, vai sobrar mais tempo. E eu acho que isso que é o que a gente mais busca, né? Ter mais assertividade para ter mais tempo ou para poder ter mais trabalho, aceitar mais trabalhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem que eu estou aqui para sanar as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição mesmo. Então é isso aí. Um abraço.